E aí, pessoas, estamos de volta com mais um Colabora Makers, nesse momento tão conturbado, tão surreal que a gente está vivendo, em que eu acho, sinceramente, daqui a 1000 anos, a galera vai olhar e vai falar de 2020 como um marco na história da humanidade, um momento em que tudo vai ser diferente a partir de agora, a partir do que a gente está vivendo. Esse cenário tão confuso nunca foi tão importante investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Agora, quando eu falo em investir em pesquisa, não é fazer propaganda dizendo que porque eu sou inovador, porque minha empresa é inovadora, porque a marca que mais inova, não sei o quê, na América Latina, em linha reta, não sei, não. Inovar não é fazer propaganda dizendo que está inovando. Para inovar de verdade, você tem que ter uma galera lá pensando em alternativas e caminhos diferentes para fazer uma coisa que era feita de um jeito, para fazer de outro, que seja melhor, mais eficiente, que resolva problemas reais, concretos, seja para gerar dinheiro ou para mudar a vida das pessoas. Tá certo? Tá claro agora que inovar não é fazer propaganda dizendo que está inovando? Roseli Lopes, ela toca a FEBRACE, Feira Brasileira de Ciência e Engenharia. Nunca ouviu falar? Procurei febrace.org. Vê que massa lá. Vê se... A FEBRACE é como se fosse a grande efervescência da inovação para jovens do Brasil todo. A galera que está lá, nos rincões, no interior, nas capitais, em tudo que é canto do Brasil, nas escolas de ensino médio, passam meses trabalhando e desenvolvendo seus projetos, sonham em participar da FEBRACE, em mostrar para a gente do Brasil todo os seus trabalhos. Pronto. A FEBRACE é esse lugar mágico, esse momento mágico em que jovens do Brasil todo vão apresentar suas soluções para problemas reais, tá certo? E eu estou doido para fazer essa pergunta para a Roseli, que está aqui com a gente agora para trocar uma ideia, e eu que tenho essa agonia toda, que sou meio doido, assim, que fico falando 200 coisas ao mesmo tempo, de temas diferentes e tal, fico pensando, como é que é para você, Roseli, que está mergulhada nesse universo há tanto tempo, que é responsável por dar visibilidade e promover a ciência através de jovens, de tudo que é canto do Brasil, lidar acho que com essa contradição mesmo, assim, né, de você ver tantos talentos, interagir, conhecer tantos talentos e saber que, do ponto de vista prático, se investe tão pouco em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. O que é que tu sente nesses momentos, assim? Estou curioso. Diz aí, o que é que tu acha? Eu acho que na dificuldade eu sempre me sinto, eu e minha equipe, né? A gente se sente mais desafiado, né? Porque a inovação, ela se transformou em uma palavra mais vulgar, né? Então, muitas pessoas colocam a inovação como se fosse uma coisa que acontece magicamente ou que com um investimento superficial você vai conseguir inovar, né? Para inovar, você precisa investir nos talentos que estão lá na educação básica. A gente não pode desperdiçar nenhum deles. E é preciso investimento em educação de qualidade, investimento em ciência e tecnologia. E não só nas áreas tecnológicas. Porque se a gente não investir em ciência básica, né, se a gente não tiver a pandemia, eu acho que ela escancara tudo isso. A gente vinha numa sequência, não só no Brasil, mas em alguns outros países, de uma tendência obscurantista mesmo, né, de não, a ciência não é importante, aquilo que tinha que ser descoberto já foi descoberto. Então, a gente vinha aí numa sequência, aqui no Brasil, já de 3 governos, reduzindo os investimentos, as bolsas, desqualificando as universidades públicas. A gente vinha aí com um movimento muito agressivo, né, de tentar desqualificar as universidades. E agora, com essa pandemia, eu acho que muita gente já acordou, né, alguns não, mas eu acho que muita gente já acordou para ver como é importante investimentos de longo prazo para que a gente consiga enfrentar os imensos desafios. E no Brasil, eu acho que outro ponto importante da pandemia, né, é péssima a pandemia, mas o que a pandemia traz à tona são as imensas diferenças que a gente tem de acesso, né, à educação, à saúde, né, às tecnologias. A gente tem muitos jovens ainda não têm acesso à internet, não têm acesso a computador em suas casas, então isso está sendo escancarado. E o vírus, ele não escolhe, né, só camada social. Esse vírus, ele está indo para todos os lugares. Então, as pessoas estão percebendo que, olha, a gente precisa investir em saneamento básico, né, porque se todo mundo não tiver saúde,
todos vão ser afetados, né? Então, acho que assim, dessa crise, eu acho que a gente traz isso. E na Febrace, a mensagem que a gente tem transmitido ao longo desses anos é que a inovação não acontece por acaso, e a gente precisa valorizar os nossos professores e induzir um movimento diferente na escola, né? Para que esses professores, mesmo que ele não seja especialista numa área, que ele aproveite as tecnologias de conectividade que a gente tem hoje, para que ele faça parcerias com professores de outros lugares, parcerias com as universidades, para dar vazão à criatividade dos alunos, provocar os alunos para que eles sejam mais observadores, né? Para que eles ganhem potência, né, para que eles possam ser aí os profissionais do futuro próximo para estar enfrentando os desafios que a gente tem no Brasil, que são imensos, não é só essa pandemia, né? A gente tem imensos desafios no nosso país inteiro, que é super heterogêneo. Pois é, Roseli, concordo 100% com o que você falou. Tanto que a missão da gente no Fab Lab Recife, no Canal Maker, é tentar criar cada vez mais oportunidades para cada vez mais pessoas se instigarem, se apaixonarem pela inovação, por ciência, e para que essas pessoas queiram se aproximar cada vez mais dessa pauta que é tão instigante e que faz parte da vida da gente, né? Eu acredito mais no potencial dessa galera e tudo que a gente faz é para tentar trazer mais pessoas para esse universo. E é engraçado que eu estava lembrando agora, enquanto você falava, que eu participei de um reality do Discovery Channel chamado Batalha Makers Brasil. Marcelo Tacho foi apresentador e eu fui um dos jurados. E o vencedor do programa foi Gabriel, que foi o vencedor também da Febrace, né? Ele foi destaque na Febrace, acho que 2017, 2016, não lembro. Foi alguma coisa por aí. Depois a gente confirma. Mas alguns anos eu venho batendo forte nisso. E a gente tem uma experiência muito bacana em Belo Jardim. A gente tem uma parceria lá com Baterias Moura, com o Instituto Conceição Moura, e a gente foi fazer uma oficina uma vez lá de robótica. Eu sou sócio também da RoboLivre, que é uma empresa que faz transformação social através da robótica, e a gente chegou num distrito, vê que interessante, Tiago, a gente chegou num distrito de Água Fria, que fica acho que é uns 20 e poucos quilômetros de Belo Jardim, que é uma cidade que fica a 200 quilômetros de Recife, e a gente chegou lá, acho que nesse distrito, acho que deve morar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, no máximo, e a gente chegou para fazer a palestra, falar de robótica, do programa que a gente ia levar para lá, para instigar a galera da comunidade a se inscrever, os estudantes a se inscreverem nesse programa, e quando a gente chegou, a gente botou um drone para voar. E aí, eu achando que todo mundo ia se espantar com aquele negócio, mas era o espirrar de 8 anos, de 9 anos. Ah, isso é um drone, ele voa por isso, por aquilo outro, porque ele tem 4 motores, que não sei o quê, tarará. Aí só faltou pegar o bicho e já sair pilotando na hora. Aí eu fiquei com uma esperança tão boa assim, eu fiquei pensando, será que já está assim, nos rincões, a galera está conseguindo mesmo ter acesso à informação de uma forma tão bacana? Depois eu descobri que como o Instituto Conceição Moura tem uma incidência muito forte na cidade, tinha articulado com uma operadora de celular para botar uma antena lá especial, não sei o quê, então a galera estava conseguindo ter acesso naquela comunidade, mas não é a realidade do Brasil, não é a realidade do interior do Brasil, infelizmente. Agora eu vou chamar para conversa Tiago Moreira, de Olho d'Água da Bica, que fica a 23, é um distrito que fica a 23 quilômetros de Tabuleiro do Norte, que fica a 211 quilômetros de Fortaleza. Notou como é parecida a historinha que eu contei agora de Água Fria, que é um distrito que fica perto de Belo Jardim, que é perto de Recife? Contar a história bem parecida. E é massa contá-la, porque Tiago foi um dos vencedores da Febrace 2020. Tiago desenvolveu um projeto incrível de uma prótese microcontrolada. Rapaz, parece bem difícil, né? Ele mesmo vai explicar para vocês. E eu quero, Tiago, que nessa chegada aí junto do Colabora Makers, você conte um pouco, além de contar um pouco do projeto, da prótese microcontrolada, eu queria que você contasse um pouco sobre como é que foi na sua vida esse estalo, assim, agora eu gosto de ciência, agora eu gosto agora eu vou fazer robótica, agora eu vou fazer uma prótese microcontrolada. Como é que foi na tua vida esse despertar? Eu sempre fui muito entusiasta. Aí, quando eu entrei no ensino médio, eu conheci um autor, que é o William Gibson, e ele trata a tecnologia com um tema que eu achei bastante curioso. Ele analisa a tecnologia de uma maneira bastante interessante. Ele fez a tecnologia como um meio de diminuir as desigualdades sociais. E eu não tinha essa ideia de tecnologia. Eu acabei ficando um pouco curioso, por que hoje a gente ainda tem pessoas que não têm um membro e que não têm acesso a uma prótese da tecnologia, ou então, por que a tecnologia, quando é um grupo grande, ela avança, porém, quando é um grupo menor, uma minoria, a tecnologia não avança tanto.
E eu acabei acumulando esse questionamento. Aí foi aí que eu conheci a Fabiana, que para mim ela é mais que uma orientadora, é como se fosse uma mãe. Em 2017, foi o ano que eu entrei no ensino médio, não tinha mostra científica na escola onde eu estudava. Então a gente teve que, vamos produzir um projeto, então vamos produzir, a gente não tem ideia de onde apresentar, mas vamos produzir. Eu vou tentar fazer alguma prótese, eu só quero fazer algo que se mexa. Aí foi aí que eu comecei a pesquisar. Uma das primeiras pesquisas que eu lembro que eu fiz, que eu fiquei até chocado, foi uma prótese controlada de alta tecnologia, custava cerca de 120 mil a 200 mil reais. Então, era um valor absurdo. Aí eu comecei a perceber por que as pessoas não tinham realmente acesso a esse tipo de tecnologia. Então, eu disse, Fabiana, vamos pensar em algo, vamos tentar, né? E isso foi bastante interessante porque acabou se tornando um hobby, não apenas uma pesquisa, um trabalho escolar. Então, como era a escola tempo integral, tinha os cursos técnicos, porém eu não fazia um curso que era da área de informática, eu fazia edificações, então era bastante interessante, porque todo mundo via eu estudando uma coisa que não tinha muito nada a ver com o curso, e perguntava, o que esse menino está fazendo? Eu não imaginava que um dia eu ia conseguir chegar na Febrace, porque a Febrace tem muito essa capacidade, eu acho que tem essa responsabilidade muito grande de mesmo que um projeto nunca tenha participado, mesmo que a pessoa não tenha nunca desenvolvido um projeto, mas a pessoa vê aquele comercial, vê aquela divulgação, vê aqueles alunos desenvolvendo, fazendo os projetos, a pessoa fica empolgada. Eu me lembrei do tempo do meu ensino médio, meu ensino fundamental, que eu nunca tinha desenvolvido nada e eu fiquei surpreendido quando eu vi aquelas pessoas, aquele comercial, eu fiquei empolgado. E foi isso. Aí, no final, o nosso projeto, ele conseguiu ser finalista da Febrace e ele consiste basicamente em uma prótese. O foco dela inicial era produzir uma prótese para os indivíduos que não têm um membro superior, seja o braço ou o antebraço. A gente conseguiu fazer inúmeros testes com indivíduos, então ele está bem encaminhado o projeto e também era de baixo custo, então era acessível para inúmeras pessoas. E foi aí que a gente também tentou pensar em outros grupos, como as pessoas que tenham um membro, mas tem algum tipo de deficiência. A gente pensou nisso também, começar a produzir protótipos. E a gente começou a se empolgar e começar a produzir protótipos. No final, a gente conta com mais de 7 protótipos. Tem uns que são para funções específicas. E a gente continua no mesmo ritmo. A gente sempre quer produzir algo, a gente sempre quer fazer um protótipo, a gente quer tentar realmente ajudar um determinado grupo. Tiago, muito linda essa tua história. E tem 2 ganchos que eu fui pegando assim no meio da tua fala, que eu acho muito importantes. O primeiro é da importância de juntar gente diferente para resolver problemas, né? Você tem uma habilidade e você precisa de pessoas com outras habilidades para, a partir dessa conexão de diferentes experiências, você resolver algo, resolver um problema. E o segundo gancho é meio que a base de tudo que a gente faz, por exemplo, no Fab Lab Recife, que é você instigar pessoas, né? Eu acredito num tripé de inovação colaborativa, em que você primeiro engaja pessoas, quer dizer, você convence pessoas a fazer algo, ou, por exemplo, a fazer projetos para tentar participar de uma mostra científica para ver se consegue chegar na Febrace. O segundo é o empoderamento, né, que é quando você se sente capaz de fazer algo, você primeiro se sente impelido a fazer, e depois você se sente, eu sou massa, eu consigo fazer. E o terceiro é a autonomia, assim, quando você, eu não só consigo fazer, como eu consigo fazer sem ajuda, juntando gente, mas sem depender dos outros. Então, acho que tem esses 2 elementos, de juntar gente diferente e de buscar autonomia para resolver problemas e sempre instigando mais pessoas a participar dessa história, eu acho fundamentais. Roseli, conta um pouquinho aí dessa loucura que foi fazer a Febrace 100% digital. Como é que foi essa história? A gente teve que tomar uma decisão, assim, no dia 11 foi decretada a pandemia, a gente já estava bastante preocupado, porque a gente estava com toda a operação montada para um evento presencial em São Paulo, mas o avanço do Covid-19 foi mais rápido do que o Brasil imaginava, né? Então, quando chegou no dia 12 de março, a gente teve que abortar a operação total, que ia ser de 16 a 20 de março, então era na semana seguinte, porque a gente sabia que os jovens, os professores já estavam com suas passagens compradas, muitos iam começar a sair de ônibus para poder estar lá em São Paulo no dia 16,
Então a gente teve que abortar toda a operação presencial, porque acima de tudo a vida, e colocar qualquer um desses jovens ou professores numa situação de possibilidade de contágio em São Paulo, e que eles levassem essa doença para o interior, né, para outras localidades, era inadmissível. Então, a gente aqui na universidade conversou, e antes mesmo que as autoridades nacionais e mesmo do Estado se pronunciassem, a gente decidiu abortar todo o evento presencial. Mas justamente a nossa equipe, eu sou professora da engenharia elétrica, e a nossa equipe sempre acreditou no que o Tiago colocou, né, de que a gente precisa democratizar o acesso às oportunidades de qualidade por meio das tecnologias que a gente tem, né? Então, a gente usa muito a TV, então a nossa propaganda lá com o Marcelo Taz, né, que faz a veiculação aí do nosso comercial nacional, é uma provocação, mas a gente convida as crianças e os jovens, olha, se você tem ideias criativas, acesse o site para ver como é que você pode fazer parte de tudo isso. E lá a gente tem uma série de materiais em que a gente dá os primeiros passos, né, do que significa você fazer um projeto. Então, a gente do dia 16, então no dia 12 a gente anunciou que a gente ia fazer tudo, só que de outro jeito, que a gente tinha que se reinventar nessa hora, colocando a vida das pessoas em primeiro plano. E a gente teve uma manifestação na internet, a criançada, os jovens começaram a colocar Febrace pela internet, não! Então, no primeiro momento, a gente ficou assim um pouquinho chateado, né? Mas a gente sabia que isso ia acontecer. Então, a gente optou por, ao invés de adiar para uma data que a gente não saberia qual era, né? Uma possibilidade de uma data segura, porque enquanto a gente não tiver vacina e não tiver testes em larga escala, não é seguro fazer um evento essa dimensão em que a gente ia ter 295 escolas representadas de 27 unidades da federação ali reunidas. Então a gente falou, não, vamos fazer tudo do dia 23 até o dia 4 de abril. Então foi uma semana depois do que seria no presencial, e foi um espetáculo, assim, os jovens participaram, cada um na sua casa, os professores acompanharam as bancas, nós tivemos nas bancas de avaliação participantes, inclusive de fora do Brasil, muitos brasileiros que estão estabelecidos, fazendo pesquisa fora do Brasil, participaram das bancas também. Eles têm uma desenvoltura, os jovens têm uma desenvoltura com a internet e com a câmera, e mostravam seus protótipos, mostravam o banner que eles já tinham preparado, né, para usar na feira presencial. É claro que assim, nada substitui um abraço real, né? Aquele brilho no olho ali real, o calor humano. Mas se a gente não pode, a gente espera um pouquinho, né, até a situação permitir que a gente se encontre novamente, mas a cabeça, né, e a potencialidade que eles têm para realizar, a gente achou muito importante dar uma devolutiva para todos eles sobre o que eles já fizeram até agora, para que eles possam, usando os recursos que a gente tem hoje, dar os próximos passos. Tem vários projetos de pesquisa, né, que foram apresentados, que os alunos têm condições de estar continuando. Se eles tiverem um mínimo de uma conectividade, né, nas suas casas, eles podem continuar interagindo uns com os outros, né? Eles trocaram contatos com alguns dos avaliadores. Então, assim, a gente tem que continuar, a gente não pode desanimar. E outro objetivo também era que essa galera mesmo ajudasse a gente a levar um esclarecimento para os seus municípios, para as suas regiões, de quão importante era, nesse momento, a gente conseguir fazer tudo o que fosse possível via internet, seja estudo, seja trabalho, que a gente usasse esses mecanismos para garantir o isolamento físico, não o distanciamento com as pessoas, né, social, mas o distanciamento físico, para que a gente pudesse proteger as famílias, os amigos, etc., e deixar que só as pessoas que estão em setores essenciais ficassem nas atividades com as devidas proteções. Então, a gente achou importante, naquele momento, a gente pegar toda essa galera que valoriza ciência, tecnologia, né, que sabe que a gente tem que tomar decisões baseadas em evidências, que a gente desse esse tipo de resposta para ele. Podemos continuar, só que de outro jeito. Que massa. É isso mesmo, Roseli. E eu quero aproveitar para dizer para você que está aí assistindo a gente participou da Febrace com 2 palestras, e aqui na descrição, dá uma olhada aqui, vai ter os links para você assistir as 2 palestras que rolaram da gente lá na Febrace 100% digital desse ano. E agora a gente está caminhando para... Só fazer uma parte, vocês também podem acessar ainda, muitos dos projetos estão lá no Febrace Virtual, inclusive o do Tiago, lá no Engenharia 16, vocês podem acessar o material, né, de projetos que foram exibidos. Então, quem não teve a oportunidade de participar nas semanas em que aconteceu, ainda pode ir lá conferir, né, a descrição dos projetos.
Bem lembrado, Roseli. Inclusive, essa semana eu recebi mensagem de uma pessoa que assistiu a minha palestra da Febrace pedindo para eu mandar a apresentação. Eu estranhei, eu lembrei, né, depois que estava lá, para todo mundo assistir depois. Inclusive, vamos botar também aqui na descrição do vídeo, é só dar uma olhada. O projeto de Tiago está aqui também, tá certo? É só dar uma olhada lá. Então, gente, a gente está chegando no final do nosso Colabora Makers, do nosso papo, e eu resolvi que vou encerrar as conversas da gente agora com uma pergunta que eu tenho feito a um bocado de gente, que eu tenho tentado respondê-la também, que é, imagina o seguinte cenário, tá? Vocês tiveram a oportunidade de ir para o futuro, de viajar para o futuro, vocês foram até, sei lá, 2054 e conseguiram interagir com as pessoas, conhecer experiências e perceber como é que está o mundo lá em 2054 e voltaram para cá. E aí eu quero agora que vocês contem como é que está a vida lá em 2054, como é que está o planeta em 2054. Diz aí, Roseli, começa contigo aí. Olha, eu fui lá para 2054 e eles me contaram o que tinha acontecido em 2020 e que a humanidade tinha sofrido muito, mas que tinha aproveitado a oportunidade para evoluir e para perceber que o planeta só vai ser bom se for bom para todo mundo. Então, muitos mecanismos foram modificados, as nações começaram a trabalhar, né, de uma forma conjunta para poder promover educação e saúde de qualidade para todas as pessoas. Né? Então, eu fiquei muito feliz em 2054 e voltar agora e ter esperança de que vai ser diferente. É isso, Roseli. Acho que esse otimismo é fundamental para a gente materializar o futuro que a gente deseja. Né? Do mesmo jeito que boa parte das tecnologias que a gente usa hoje fizeram parte da ficção científica lá atrás, como os robôs de Isaac Asimov, o que a gente projetar hoje, o que a gente sonhar hoje, pode virar realidade no futuro. E você, Tiago, como é que foi lá a tua visita a 1954? Conta aí. A minha visita a 2054 foi bastante interessante, porque eu vi que a tecnologia está sendo utilizada de uma maneira mais eficiente, de uma maneira que sim dá para diminuir a desigualdade entre os grupos utilizando a tecnologia, e isso foi bastante interessante. E também o investimento em pesquisas, em educação, fez toda a diferença, e é isso. Gente, eu estou feliz demais com essa conversa e doido para trocar uma ideia, Roseli, contigo sobre a Febrace 2021. Eu tenho certeza que tanto o Fab Lab Recife como o Canal Maker estarão juntos com vocês, se Deus quiser, presencialmente lá, fazendo um bocado de confusão e juntando a galera para conversar. Pessoas, esse foi mais um Colabora Makers. Se liga aí, hashtag Colabora Makers. Responda essa pergunta também. Vai lá em 2054, vê como é que estão as coisas por lá e volta para cá para contar para a gente. Vamos embora? Obrigado, Roseli. Obrigado, Tiago. E vamos embora. Bora moer.